A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje vamos iniciar o Evangelho de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, indo de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no rio Jordão, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouvindo uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentando por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir, bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com voz, saiu dele, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João.
E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade ajuntou-se à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles em toda a Galiléia, e expulsava os demônios. A cura de um leproso. E, aproximando-se dele um leproso, que, rogando-lhe que, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se bem queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digais nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, que para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. De todas as partes iam ter com ele. Capítulo 2. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe as palavras. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas, que arrazoava em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou lhe dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornando a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu,
sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus lhe disse: podem porventura os filhos das bordas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe, e o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, o vinho novo rompe os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, e os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhe disse: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, das quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Capítulo 3. A cura de um que tinha uma das mãos mirradas. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estava observando-o se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para ele em redor com indignação, e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judeia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo grandes coisas, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não
cumprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos que tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E eles os ameaçavam muito, para que não manifestassem. A eleição dos 12. E subindo ao monte, chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para o que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais lhes pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e de toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizia: tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuraram, e estão lá fora. E eles lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para o que estava sentado junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fique todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vamos dar sequência ao Evangelho de Marcos, capítulo 4 a seguir, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho,
e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E uma produziu 30, outros 60, e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a parábola que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. A parábola da candeia. Disse-lhe: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz por ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhe: atendei os que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque aos que têm, ser-lhe-á dado, e aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: o reino do céu é assim, como um homem lançaste semente à terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe:
passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Capítulo 5. O endemoniado gadareno. E chegando à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos ao ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, a que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que foram endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como tive misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava.
E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombravam-se com grande espanto, e mandou-lhes apressadamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Capítulo 6. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estavam admirados da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandálias, e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberam, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios,
e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouvindo isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas opera nele. Outros diziam: Elias, e diziam outros: é um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandaram prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, e o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te farei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me deis no prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, executor mandou que lhe trouxesse-lhe a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça no prato, e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram o seu corpo e puseram no sepulcro. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito com os que tinham ensinado. E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximavam dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes-vos de comer. E eles disseram-lhe: Iremos-nos e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando-os de 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles.
e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando ele os viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorreram toda a terra em redor, e começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. E todos os que lhe tocavam saravam. Amém, meus irmãos? Finaliza aqui mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Marcos, a partir do capítulo 7. A tradição dos anciãos. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comia sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer
por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: Ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhe: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, e o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Segunda multiplicação dos pães. Capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias
que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alchofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disseram-lhe: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende os olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos alchofas cheias de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: veja os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros
outros Elias, mas outros uns dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E ademoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente esta palavra. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua cruz, a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Dizia-lhes também: Em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo, branco como a neve, tais como nunca nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu numa nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contassem o que tinha visto, até o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E ele respondendo, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado,
Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e alguns dos escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntaram aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se ressecando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo-o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com alguma coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12, e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios,
o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade eu vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um mor de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros. Amém. Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fica todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Marcos, no capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10. O divórcio. E levantando-se dali foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-lo como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito o homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: quem vos mandou? Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E em casa tornaram os discípulos interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoou as crianças. E traziam-lhe criança para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir aos pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é os reinos de Deus. Em verdade vos digo
que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. O jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar-lhes, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo em casa, e irmão, e irmã, e mãe, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. E ia no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiram-no atemorizado. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes devia sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote e aos escribas, e os condenarão à morte, e a entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E ele lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu serei batizado? E eles lhes disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós beberei o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-los, mas isso é para aqueles que está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes
delas se assenhoreis, e os seus grandes usa de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Batimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre a qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazer isso? Dizeis-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e as espalhava pelo caminho. E aquele que ia adiante e os que seguia clamava, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covis de ladrões. E os escribas e os príncipes do sacerdote, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temia, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã,
viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas cresce e fará aquilo que diz, e tudo o que pedir lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crerdes que o recebereis e ter-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estais no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que estais no céu, vós não perdoará as vossas ofensas. Interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém, e andando pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele, e lhes disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e responde-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não o crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. E começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apoderando-se, apredejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros, muitos dos quais uns feriram, e aos outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho, amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos e matemo-los, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros? Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscava prendê-los, mas temia a multidão, porque entendia que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. A interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe algum dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olha as aparências do homem, antes com verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E ele lhes trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhes disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus
o que é de Deus, e maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher, e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência. E o segundo também tomou a mulher e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhe: Porventura não errais, vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhes falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. E aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido a disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, ao Senhor nosso Deus, e o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Mestre. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem aos escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: Ó Senhor, disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas. E ensinando-os dizia: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações na praça, e das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros assentos nas ceias, que devora as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém.
e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.